Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem e está começando mais um episódio do CT na Cultura. Gente, o mês de março é mês de luta, memória e mobilização das mulheres. E por conta das ações do Dia Internacional da Mulher, o Fórum da Mulher de São José dos Campos realizará um ato no dia 7 de março, sábado, das 9 às 15 horas na Praça do Sapo. O fórum é uma construção da Base Popular Feminista Joseense, que atua na defesa dos direitos das mulheres, articulando movimentos, coletivos e instituições da cidade. E para contar detalhes sobre tudo o que vai acontecer, eu recebo hoje a professora de História da Rede Municipal e diretora do Sindicato dos Servidores Municipais, Jéssica Marques. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Meire. Boa tarde para você, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que está assistindo, que vai assistir essa conversa. Boa tarde, Fabi. É muito bom encontrar companheiras de luta para conversar sobre um tema que para nós é muito caro, né? Que é a luta feminista, né? E que são, enfim, as nossas batalhas travadas diariamente aqui em São José dos Campos. E agora, como você colocou, né? Véspera do 8 de março, do mês das mulheres, a gente tem essa tarefa histórica, né, de ocupar as ruas com o chamado feminista mesmo da luta da mulherada em defesa de direitos. Então, eu acho que a gente passou, né, 2025 com um ano onde houveram recordes de assassinato de mulheres no Brasil, né, de feminicídios. Então, a gente está aí vendo agora na mídia, nas redes, um desembargador que passou o pano para um crime absurdo, que também está sendo investigado por crimes sexuais, né? Enfim, passou o pano para uma violência cometida contra uma adolescente, né? Recém-saída da infância, 12 anos. E a gente está vivenciando, então, uma realidade de ataques aos direitos das meninas e das mulheres. E eu acho que São José dos Campos não é diferente desse cenário, né? Não é uma bolha distante desse cenário, embora o tempo todo a gente veja o poder público tentando pintar São José dos Campos como uma cidade excelente, inteligente, ou a Suíça brasileira, né? Que é o novo chamariz aí da prefeitura, nessa falácia de índice que a própria prefeitura produz, né? Então, muito obrigada por esse espaço, obrigada também no CT, por esse programa maravilhoso, né, Meire? Eu sou sua fã. E eu sua, acompanho firme. Muito bom te receber aqui, viu? Muito bom te receber mesmo, sobretudo para falar de uma pauta, né, num tema que é tão caro pra gente, né, que, enfim, tão necessário mesmo. E eu também recebo ela aqui para engrossar o caldo, né, esse caldo dessa troca, desse debate, desse convite, né? Enfim, que é advogada, diretora de projetos do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, integrante do coletivo de juristas feministas e conselheira do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Fabiana Costa do Amaral. Seja muito bem-vinda, Fabi. Salve, Meire, salve, Jéssica, muito obrigada pela iniciativa de vocês, pela essa abertura, e que a gente consiga ter mais canais como esse seu, que a gente consiga transitar pelo meio da discussão política, uma política ampla, não uma pequena política, não essa coisa que as pessoas estão, principalmente as mulheres, estão de saco cheio de ficar discutindo, e que a gente consiga aliar isso com cultura, com artes, como você faz brilhantemente, Meire. Muito obrigada. Maravilhosa! Uma satisfação receber você aqui, viu? Também, programa de portas abertas. Faço minhas suas palavras também. Agradeço ao CT, né, que nos proporciona esse espaço aqui de troca, de debate, que é tão necessário e tão importante. Vou pedir para a produção rodar a vinheta e a gente volta para meter marcha nesse papo aqui, que tem bastante coisa para a gente conversar. Pode rodar para gente, produção. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial.
O SINDCT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Hoje nós estamos recebendo a professora Jéssica Marques e a doutora Fabiana Costa do Amaral, falando sobre o ato que vai acontecer agora, no dia 7 de março, chamado pelo Fórum da Mulher de São José dos Campos, aí nesse 8M, né? Então, vamos falar sobre isso. Para começar a nossa prosa aqui, eu queria que vocês falassem para gente o que é o Fórum da Mulher de São José dos Campos e qual a importância hoje desse fórum na cidade. Pode começar, Jéssica. Olha, o Fórum da Mulher é uma organização suprapartidária, composta por sindicatos, por partidos políticos, por coletivos de cultura, enfim, por mulheres de diferentes setores de São José dos Campos que estão na linha de frente da luta feminista. Esse fórum surge justamente por a gente entender que a realidade para as mulheres trabalhadoras, para as mulheres pobres, para as mulheres negras, para as mulheres rurais, enfim, de todos os cantos de São José, é uma realidade de muita precarização de direitos. E a gente vinha, né, de uma série de lutas que foram travadas nos últimos anos, onde foram surgindo lideranças feministas, foram surgindo coletivos, e a gente achou bastante interessante dessa vez, então, nesses últimos anos, juntar essa potência toda num coletivo, que pudesse partir de diferentes vozes, se organizar para uma luta comum, que é a luta em defesa da vida das mulheres. Então, eu estou muito contente assim com o surgimento do fórum, com a dinâmica que o fórum tem assumido e o protagonismo que tem assumido no último período, justamente por juntar diferentes mulheres de diferentes setores para pensar junto uma política comum para as mulheres aqui da cidade. Então, o ato do 8 de março, que vai ser dia 7 de março, né, como você colocou no início, é justamente a expressão desse coletivo, né? Então, está tudo sendo feito em unidade, em muito debate coletivo, em reuniões incessantes, né? A gente se reúne praticamente toda semana para fazer panfleto, para pensar a panfletagem, para pensar a organização do ato, para pensar o que a gente vai ter no dia do ato, mas para pensar principalmente na situação da vida das mulheres. A gente quer que esse seja um espaço de debate coletivo, mas que seja um espaço também para que a gente avance na política em defesa da vida das mulheres aqui na cidade. Muito bem colocado. Importantíssimo, né? E aí pensar que a gente vem, né? Como diria a Maísa Ohashi, né? Somos operárias da música, da arte, né? E essa luta é uma luta que vem desse lugar também, né? Queria que a Fabiana falasse pra gente também, né? Sobre essa criação desse lugar que é o Fórum da Mulher de São José dos Campos, né? E qual que é a importância hoje para a cidade também, Fabiana? É assim, antes de eu falar do fórum, eu preciso falar do sentido maior disso, né? Que é o controle social sobre o poder público. A gente tem uma tendência a achar, em geral, que a cada 2 anos a gente é convocado para dar nosso voto e depois, só daqui a 2 anos, a gente vai ter uma nova interface com esse poder público, né? Só que a nossa vida depende disso. E dos anos 2000 para cá surgiu a noção, principalmente, na verdade, bem antes, né? Desde do lançamento do SUS, é que surge a noção de controle social. O que é o controle social? Exatamente isso. É o povo ir para organismos que sejam, junto com, paritários com o poder público, para lá conseguir fazer que a sua voz seja ouvida, a sua posição seja ouvida no cotidiano, e não só de 2 em 2 anos, certo? E é um desafio isso, porque o poder público não está acostumado, todos, né? De maneira geral, o poder público não está acostumado com esse tipo de atitude, né? Com esse tipo de postura. E aqui em São José dos Campos, desde 2003, nós temos uma lei que determina a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, composto, e aí tem, né, a composição das vagas da sociedade civil e das vagas indicadas pelo poder público. E a lei traz a figura de como que a sociedade civil se organiza para ocupar esse lugar, né, de disputa, de discussão com o poder público sobre políticas públicas para mulheres. É o Fórum Municipal das Mulheres.
E aí a Tá. gente pensou o seguinte, né? Por que não transformar um artigo de lei em algo possível, potente, como a Jéssica falou, em algo que pudesse abarcar todas as mulheres? São José é uma cidade muito plural, é muito interessante isso, e tanto Jéssica quanto eu somos mulheres que vieram já de espaços até privilegiados, digamos assim, né? E nós tivemos uma educação politizada, política, né? Coletiva. E só que assim, aí em determinado momento, a gente vê que hoje a maior parte das mulheres não estão em categorias que possam ser sindicalizadas. Portanto, o sindicato não vai conseguir pegar necessariamente essa mulher, por melhor que seja a política do sindicato. Não é? Uma associação talvez não vá conseguir falar com todas as mulheres, como gostaria. Mas se de repente a gente juntasse as nossas forças, se, por exemplo, a expertise da Jéssica, enquanto professora, enquanto dirigente sindical, a minha, enquanto advogada, voluntária, diretora do Dandara, e a de mais outras mulheres de várias outras organizações, a sua, Meire, que vem da cultura, de repente, assim, a gente possa criar algo muito melhor para abarcar mais mulheres. A nossa ótica é essa, é sempre incluir mais, excluir de menos e, em última análise, como a gente sempre fala, junta pelo que nos une. Nos interessa discutir o que nos une. O que nos separa está aí o tempo todo. Né? Vamos tentar fazer essa discussão de tentar juntar pelo que nos une. É isso, maravilhosa, Fabiana. É sobre isso mesmo, e fica algo representativo, né? Quanto mais mulheres juntas aí, e também algo que desburocratiza um pouco esse acesso a esses espaços, onde a gente pode minimamente ter essa educação. Eu acho que não dá nem para chamar de Uhum. privilegiada, mas enfim, que a gente pode ter, né, acesso às informações. E muitas vezes as mulheres, sobretudo mulheres periféricas, né, assim, coisa técnica, muito normativa, muito complicado, não vai estar rolando, né? Quando você junta essa mulherada toda, né, com as suas especificidades, a gente consegue representar muito mais a nossa cidade plural, como você falou, né? E, ô, Jéssica, como professora de história, como que você enxerga o 8 de março dentro do contexto histórico das lutas das mulheres trabalhadoras? Olha, essa é uma pergunta maravilhosa, porque tem várias discussões no campo da história sobre a origem da data 8 de março, né? Mas a gente sabe que a gente vive num contexto em que as lutas, a luta feminista, a luta LGBT, a luta antirracista, é o tempo todo, o capitalismo tenta o tempo todo aprisionar e cooptar essas lutas, né? Então, comumente, há uma tentativa de apagamento das origens do 8 de março, que na verdade remonta à luta das mulheres operárias, principalmente na Rússia. Né? A gente teve um processo muito importante, né, que abalou o mundo inteiro, que foi um processo revolucionário lá na Rússia, em 1917, e o 8 de março tem muito a ver com a luta das mulheres trabalhadoras na Rússia. Então, a partir das mobilizações das mulheres trabalhadoras na Rússia, boa parte delas tecelãs, enfim, que estavam vivendo um cotidiano marcado por fome, por miséria, por autoritarismo político, né? A Rússia tinha um czar que era bizarro, sanguinário, assim. As mulheres organizaram uma greve geral na Rússia em 17, que foi o estopim dessa revolução socialista que abalou o mundo inteiro, né? A Revolução Socialista de 1917, depois aí a gente tem os bolcheviques, tudo isso que depois o mundo socialista, enfim, que marca mesmo a história mundial e que é referência, inclusive, para a nossa política da esquerda e para a política feminista também, porque na Rússia, depois da Revolução, a gente vê sendo implementada uma série de ações concretas que melhoraram a vida das mulheres. Por exemplo, a implementação de lavanderias públicas, de creches públicas, a legalização do aborto, a descriminalização da homofobia, que é o primeiro país no mundo que descriminalizou a homofobia, o primeiro país no mundo que legalizou o aborto, enfim. Então, a origem do 8 de março está nesse lugar, está na Rússia, está no movimento das mulheres operárias. Tem a Clara Zetkin também, que é uma revolucionária socialista, que ela, num congresso de socialistas, propôs também que o 8 de março, aliás, que as mulheres tivessem um dia da luta socialista, da luta das mulheres, e depois esse dia vai virar o 8 de março. E também tem toda a história que a gente sabe também que é bastante vinculada na mídia e tudo mais, que é o incêndio que aconteceu numa fábrica em Nova York, que matou uma série de operárias, um incêndio criminoso, né, de
muito baseado nas condições miseráveis e precarizadas de trabalho que essas mulheres da tecelagem também viviam nesse trabalho, né? Só que a gente vive, então, num processo de tentativa de apagamento dessa história de luta socialista, né, de luta de mulheres trabalhadoras, para tentar transformar o mês de março num mês, é um mês que as mulheres ganham rosas e bombons, é um mês que não está vinculado a uma luta política tão profunda quanto essa que nos inspira até hoje, que foi a luta das mulheres socialistas na Rússia, a luta das mulheres nos Estados Unidos, enfim. Então, a origem do 8 de março está mais vinculada a essa batalha que a gente agora tenta resgatar um pouco quando a gente fala aqui, né, da origem do 8 de março. Eu adorei essa pergunta, acho que é a primeira vez que alguém me pergunta isso, assim, num debate feminista. E, assim, só para estender um pouquinho mais, na aula de história a gente faz essa batalha também, sabe, para que os alunos, adolescentes, as meninas, os meninos, enfim, saibam que o 8 de março, que o mês de março é um mês potente para debater a questão da vida das mulheres, a questão do gênero, mas que no dia a dia, para além de março, é necessário que haja esse respeito, e muito mais do que respeito, né? Condições dignas de vida. A gente, infelizmente, aqui em São José, recentemente, teve um livro, que era um livro chamado Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas, que trazia Marielle Franco, que trazia Débora Diniz. Era um livro para a educação fundamental que foi censurado, retirado das escolas, para que os adolescentes, as crianças, não tivessem mais acesso a esse livro. Eu acho que isso diz muito sobre uma política na nossa cidade, que é uma política que censura o debate de gênero, que é um debate caro para a gente, inclusive, combater a violência que está muito enraizada na vida das meninas, principalmente dentro de casa, com a violência sexual, o abuso, a violência doméstica. Então, me entristece, né, que a gente tem uma rede de educação que promove esse tipo de censura, quando, na verdade, a gente precisa promover o debate de gênero, o debate contra a violência, para garantir que as nossas meninas e as mulheres estejam vivas, livres, com dignidade, né? Desculpa ter me estendido um pouco, mas Não, aí foi perfeito. a gente se empolga, né? Falar de educação, Não, falar de história, a gente se empolga. Não, foi perfeita, e a gente tem que falar mesmo, é os espaços que a gente tem de troca, a gente precisa falar mesmo, né? Enquanto tiver mulher sendo morta né, e vivendo de forma precarizada, né, no nosso país, passando, né, por questões de violências, o feminicídio, entre outras coisas, a gente vai ter que falar mesmo, a gente vai ter que se estender, não tem como. E aí, falando disso também, ô Fabiana, do ponto de vista jurídico, né, e institucional, quais são hoje os principais desafios na garantia dos direitos das mulheres, sobretudo aqui no município de São José dos Campos, que é de onde nós estamos falando, né? Até o ano passado, Meire, quando você perguntasse para qualquer mulher, seja no nosso município ou em alguns outros da região, o que precisa? Ela ia falar para você, delegacia 24 horas. Alguém, evidentemente, que tivesse, né, inteirada com o debate. Qual que é a questão? Por que a delegacia 24 horas era importante? Que a gente diz? Porque lá a mulher pode ir, não só fazer o boletim de ocorrência e começar a discussão da responsabilização penal do seu agressor, mas é lá que ela pede, sem precisar de advogado, a medida protetiva de urgência. É ali que vem a prevenção. Essa é a importância da DDM de 24 horas. Só que, a partir de março de 2025, você veio, e a DDM, desde março de 2025, funciona 24 horas. E aí eu te pergunto, a sensação que a gente tem aqui em São José é que o problema melhorou ou piorou? Total. Eu tive lá esses então, dias, assim, inclusive, depois. Uma loucura. E um monte de homem, né? Assim, e uma coisa louca, né? Total. E aí é importante a gente colocar que não vai ser o aparato da repressão, da polícia, que vai necessariamente resolver o nosso problema, certo? Como não vai ser só o judiciário, como não vai ser só o executivo, a prefeitura ou só o legislativo. Por isso que é tão importante, algo que veio já faz muito tempo que deveria ter sido feito. A gente está esperando para ver o que vai acontecer para além do anúncio, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, anunciado pelo governo federal, pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Câmara Federal, pelo
Poder Legislativo brasileiro. Por quê? Não vai ser uma só iniciativa que vai conseguir colocar mulheres a salvo, evitar mortes de mulheres, os chamados feminicídios, a morte da mulher por ser mulher, certo? Só para você ter uma ideia, do carnaval, dentro do período de carnaval, de sexta-feira do dia 13 até a quarta-feira de cinza do dia 18, a gente teve um feminicídio tentado em São José e um consumado em Paraíba. Isso que chegou até nós, entendeu? Fora aqueles que não chegam até nós. Então, veja, não dá para a gente apostar nossas fichas em só uma coisa. É muito comum dizer, e as penas do Brasil são muito brandas, aqui não funciona. Só para você ter uma ideia, foi feita em 2023 uma revisão que hoje o feminicídio é o crime com a maior pena do Código Penal. São 40 anos de reclusão. Meu Deus. E isso não surte efeito, como não surte efeito em lugar nenhum do mundo, você apostar que você punir mais vai resolver o problema, certo? Então, o que a gente precisa entender? A mulher, a família para a mulher, o relacionamento, são várias coisas ao mesmo tempo. É uma questão, é uma responsabilização social, é uma questão financeira, é uma questão emocional, é uma questão psicológica, são várias questões juntas. E não vai ser uma só que vai salvar ela dessa questão. Porque é muito raso eu falar para você que, não, mas se eu conseguir emprego, é difícil, hein? Se a gente tivesse, por exemplo, a política de pleno emprego para mulheres que estão em situação de violência, seria excelente, seria, assim, uma mudança radical nas políticas públicas que São José já tem, certo? Agora, e se eu não tiver acompanhamento psicológico para essa mulher, será que ela consegue? Então, a gente pensa, cada vez mais é esse encontro de políticas públicas de todos os poderes e mais a sociedade civil, que a gente vai conseguir olhar o problema de frente e tentar alterar alguma coisa a essa realidade. É isso. Sensacional, é isso, né? É como a gente fala muito assim no movimento negro, né? Assim, o racismo não é um problema criado por pessoas negras, né? Assim como a violência contra a mulher, né? O feminicídio não é um problema criado pelas mulheres, né? Então a gente precisa realmente de políticas de educação para esses homens, né? Para ontem também, né? Porque por mais que a mulher tenha emprego, não sei o que, não sei o que lá, é como você falou, né? A gente vê ainda assim muitas mulheres que muitas vezes no poder não tem classe social, né? Então que ainda assim sofrem inúmeros tipos de violência, né? Então realmente assim é isso, né? São várias políticas aí, são vários setores, todos numa mesma luta, né? Eu queria aproveitar e falar para vocês que estão do outro lado da telinha, que aqui embaixo está rolando um chat agora, né? A gente está com um chat aqui, conversa com a gente aqui. Vocês já conheciam, aliás, essas potências aqui, né? Fabiana, a Jéssica Marques. Fala com a gente aqui no chat. A produção está colocando agora também, aqui no rodapé, as redes sociais, tanto da Jéssica quanto da Fabiana e dos projetos aos quais né, elas representam também. E agora tô sabendo também que a gente está de Instagram também pro fórum, né? É isso? Isso, Tomem nota aí! depois, A gente está muito organizada. Que maravilha Fórum isso! de Mulheres FJC. Ótimo, produção colocou aqui também no rodapé e vai deixar na descrição desse vídeo. Então, acabando aqui, vocês façam a tarefinha de casa, vai seguir lá, porque é bem importante também, certo? E, na possibilidade, já se inscrevam aqui no nosso canal também. Combinado? A gente vai rodar um vídeo agora e a gente volta para bater mais papo. Pode rodar pra gente, produção. Muito bom. Jéssica, e quais são as demandas mais urgentes das mulheres hoje em São José dos Campos, diante de tudo isso que a gente vem conversando? Você que é uma mulher que está aí assídua, né, que está assim mesmo nessa coisa da política, né? Eu queria que você falasse pra gente, eu acredito que você se depara com várias, né, com várias questões, vários históricos, e como que esse ato do dia 7 contribui nessa luta das mulheres? Boa. Acho que essa é uma pergunta bastante importante. Acho que
que o que vocês colocaram aqui na última questão ajuda a responder, né? A gente vive em uma cidade que tem um projeto bastante autoritário, né? E de retirada de direitos da classe trabalhadora, né? Isso impacta diretamente a vida das mulheres. Porque é isso que a Fabi acabou de falar, que eu tenho pleno acordo. Para a gente conseguir com que as mulheres vivam com dignidade, né? A maioria das mulheres de São José dos Campos, que são 99% delas trabalhadoras, né? Para que a gente consiga que essas mulheres vivam com dignidade, a gente precisa de uma junção de fatores, né? Que estão ligados ao combate à violência, né? A questão da justiça, mas também que estão ligados principalmente aos direitos básicos, direitos trabalhistas, direitos de lazer, de transporte, de creche. Então, se a gente vive numa cidade em que esses direitos eles não são garantidos ou que eles são precarizados o tempo todo, né? O serviço público aqui em São José, e eu sou dessa categoria, né, de servidor municipal, a gente tem um serviço público que é cada vez mais privatizado e que é cada vez mais precarizado para a população, né? Filas na saúde, filas para creche, o transporte público que é precário, que é caro, né, que é lotado e isso amplia, inclusive, as possibilidades de assédio, de violência contra as mulheres dentro do próprio transporte, fora a violência da passagem, que é uma violência econômica também, né? Uma mulher que não consegue se deslocar para a cidade para trabalhar, para levar seu filho para a creche, para estudar, enfim, está sendo impedida de viver uma vida com mais dignidade, né? Então, eu acho que a principal pauta das mulheres, ela está fragmentada diante desses vários elementos, né? Acho que tem a ver com acesso a uma saúde de qualidade. A gente tem um Hospital da Mulher que agora está sendo ampliado, mas com verba do governo Lula, porque se fosse depender também do poder público municipal, a gente teria um Hospital da Mulher reduzido, que na verdade nasceu para ser hospital, mas que era um ambulatório, né, bem reduzido em serviços, que agora está sendo ampliado. Então, a gente tem a ver com acesso à saúde de qualidade, acesso à educação de qualidade, creches zeradas, acesso ao transporte, uma política pública de habitação, né? Porque São José também é uma cidade onde a questão habitacional é muito séria, uma cidade cara para se viver e que a população está sendo levada cada vez mais para as periferias, que não tem também essa estrutura de saúde, de educação, de emprego, de transporte. E fora isso, tem a questão da educação, né? Eu acho que esse espaço da educação é um espaço bastante potente para a gente conseguir avançar com o debate da luta contra a violência à mulher, o debate de gênero, o debate da diversidade. E se a gente tem uma educação que, ao invés de promover, censura isso, impede que esse debate aconteça, a gente está permitindo que as crianças e os adolescentes continuem reproduzindo essa violência estrutural que aprende dentro de casa, que vê dentro de casa, que aprende na sociedade, ainda mais porque a gente viveu um governo Bolsonaro que incitou isso, o quanto pôde, né, onde pôde. A gente também viu os índices de violência contra as mulheres aumentando nesse período, enquanto os índices de violência no geral foram baixando, os índices de violência contra as mulheres aumentou nesse período, né? O que é uma contradição, mas expressa bastante o programa político desses setores que não estão nem um pouco preocupados com a vida da classe trabalhadora e, sobretudo, das mulheres. Então, acho que são esses vários elementos juntos para a gente pensar as demandas das mulheres e como resolvê-las, né? É um debate amplo, é um debate profundo, mas eu acho que o fato da gente estar organizada por diferentes grupos dentro do fórum, acho que nos ajuda a ter uma visão mais complexa da questão das mulheres na cidade e também nos ajuda a pensar um programa em comum para resolver essas questões e avançar em direitos. Perfeita, muito bom. E como que a gente está articulando essa construção do ato, Fabiana? E o que que a gente pode estar esperando também encontrar? O que que o público, as pessoas que estão nos assistindo, vai encontrar lá na Praça do Sapo, no dia 7 de março, a partir das 9 horas da manhã? Frisem aí, gente, por favor. Ó, não basta não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, certo? Assim como machista. Não basta você dizer que não é machista, né? Você precisa ser antimachismo. Então, a gente está convocando a cidade inteira, né, Fabiana? Fala pra gente. Olha, Meire, a gente está querendo fazer um ato que seja diferente do que as pessoas costumam ver nos outros anos, certo? Nos outros anos, a gente
apesar que do ano passado a gente já começou a esboçar um pouco essa unidade, né? Porque você tem atividades que são atomizadas, né? A prefeitura faz uma coisa lá, o movimento sindical faz uma coisa lá, e assim por diante. A gente quer tentar fazer algumas iniciativas. Então, primeiro a gente pensou em reunir todos os serviços que São José tem para que uma mulher possa recorrer numa situação de vulnerabilidade social, sabe? Incluindo a violência. Então, você vai ter lá todos os telefones, todos os sites, quem convoca para o ato e que por feminicídio que a gente teve na nossa região, na nossa cidade, no último período. Só que a gente resolveu fazer isso não de uma forma, não englobando só os discursos que são importantes, as falas, as diversas falas que são muito importantes. Faltava, por exemplo, a fala da cultura, a fala da mulher que está lá com o seu rolê lá, o seu artesanato, que ela também é uma está lutando com a vida, e ela precisa ser mostrada essa realidade também, a realidade da cultura, a realidade da música, a realidade, várias realidades. A realidade, por exemplo, nós vamos fazer, é o segundo ano que a gente vai fazer uma atividade específica lá na creche do Campos Alemães, porque é a maior creche que São José tem, e lá as mulheres sabem quanto falta, por exemplo, uma creche que funcione 24 horas, que a nossa reivindicação é essa, é uma creche que 24 horas. Por quê? Porque a mulher pode trabalhar em qualquer período e poder estudar em outro. Hoje, você tem uma creche meio período e que a mulher tem que se sacrificar para conseguir. Você imagina uma mulher que seja diarista lá no Parque do Aquários, por exemplo, como é que ela vai conseguir chegar antes das 5 até o Campos Alemães para buscar seu filho? Sim. Se ela for mãe solo, como é a realidade da maior parte dos lares brasileiros. Sim. Né? Então, assim, essas várias realidades a gente vai colocar tudo na Praça do Sapo e tentar intercalar a visão de um coletivo, de uma organização, com o corre de uma outra mina, com o trabalho artístico de outra, com a música, com a Meire também, que vai lá mostrar a sua arte para nós. Enfim, falar diversas línguas, porque não há uma mulher só, não há um tipo de feminismo só, nós somos Sim. várias. Ou, como dizia Marielle Franco, né? Homenageando ela, hoje acaba de ser concluído o julgamento dos mandantes da Marielle Franco, foram 76 anos de reclusão pelo Supremo Tribunal Federal, e ela dizia uma coisa muito importante: somos diversas, mas não estamos dispersas. É isso, Marielle presente, né? Hoje e sempre. Muito Nossa, me bom. arrepiei aqui. É isso, muito bom. Vamos estar lá também por ela, né? Por tantas outras que nos deixaram assim precocemente, muitas vezes, né? Também por intervenção mesmo do machismo, né? Que a gente pode falar assim mesmo, de fato, né? E aí, gente, a gente está chegando no final aqui. Eu quero agradecer vocês pela troca, né? Por vir fazer esse convite pra gente aqui em rede mundial, né? Porque a internet é isso, jogou, foi, né? Para todo mundo. Mas também por essa mobilização, por estar articulando. A gente sabe que é um trabalho que não é fácil de fazer. Eu, assim, enquanto produtora artística, né, assim, cultural, eu sei que produzir coisas, sobretudo quando a gente não tem dinheiro, não tem, né? Enfim, a gente tem só o desejo, o sonho e 50 centavos na mão. E aí vai como, né? Mas, assim, meus parabéns, é necessário, né? É uma luta necessária, então, obrigada por estarem no front aí. Eu conto também com a presença de todos vocês que estão nos assistindo aqui, todas vocês, né, todes, né, eu acho que isso é algo sobre nós, né, falar sobre mulheres é falar sobre nós. Como eu já falei outras vezes aqui, nós somos mais de 50% e os outros 50% é gente que pariu, então é sobre isso. E aí, para finalizar, eu queria que vocês deixassem aí qual o convite que vocês deixam para as mulheres e para a cidade de fato como um todo. Eu posso dizer assim, vem com a gente nas redes sociais, que a gente só está começando. Cabe todo mundo. Vem todo mundo! Então é isso, gente. Eu gostei muito do bate-papo. Muito obrigada. Eu acho que a nossa tarefa daqui até o dia 7 é mobilizar cada vez mais gente para ocupar a Praça do Sapo nesse grande ato, né? Que é um ato
bastante expressivo, diverso, como a Fabi colocou, né? Nós somos diversas, mas não estamos dispersas, né? Já disse Marielle Franco, muito bem colocado aqui pela Fabi. Acho que esse ato é mais um momento importante da nossa luta, que é constante, que é uma luta constante, né? Então, quem quiser somar no Fórum de Mulheres também vai ser muito bem-vinda. É um espaço não só de quem está organizado politicamente, é um espaço para pensar de forma coletiva mesmo políticas para as mulheres na cidade. Então, vem com a gente, vem participar do fórum, vem para o ato, chama todo mundo, divulga nas redes a página do fórum. Eu acho que essa unidade é ela que vai levar a gente a construir coisas grandes e principalmente garantir um pouco mais de dignidade para as nossas vidas, né? Para as nossas companheiras aí da nossa cidade. É isso! Gente, gratidão de novo, assim, obrigada mesmo. A gente se encontra, então, no sábado, dia 7 de março, lá na Praça do Sapa, a partir das 9 horas da manhã. Vocês que estão aí do outro lado da telinha também, compareçam, vocês mulheres, vocês homens, compareçam também. É muito importante. Vocês mulheres levem a filha, mas levem o filho também, né? Convida o cunhado, convida, porque afinal de contas a gente precisa que esses homens, né, que são os homens que estão aqui no nosso entorno, minimamente estejam presentes lá para a gente conseguir construir essa sociedade melhor, mais justa mesmo, né? Menos violenta, porque, né, enfim, como elas já falaram aqui, que ano foi esse de 2025 e agora é começo de 2026, né? Então precisa cessar, né? A violência contra a mulher precisa cessar. A gente não aguenta mais, né? O tal pare de nos matar, né? Então é sobre isso, É gente. isso. Trabalho coletivo, vamos juntas. Um beijo. Esse foi mais um episódio do CINCT na Cultura, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando as redes sociais das meninas, mas também do fórum, tá aqui na descrição desses vídeos. Agora vai lá, tarefa de casa, vai seguir, se conectar e a gente se encontra dia 7. Sábado, é nóis! Uhul!